Bom, pessoal, bom dia para todo mundo. A gente está iniciando hoje os nossos seminários temáticos, né? Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o cuidado, a ecologia e o cuidado com a nossa casa comum. E Tiago selecionou dois textos base, que são a encíclica Papal Laudato Si e um texto retirado, extraído de um artigo A Tragédia dos Comuns, de Harding. Tá? Vou passar a palavra para Tiago, e lembrando, né, que aqui a gente vai pedir a todo mundo que as perguntas sejam colocadas no chat, e depois da apresentação dele, a gente inicia. Tá bom, Tiago? Você com a palavra. Tá bom. Bom dia, pessoal. Nosso início hoje, nossos seminários temáticos, como o Guilherme já disse, são esses dois textos. Eu vou inicialmente falar sobre a Laudato Si, para depois entrarmos na Tragédia dos Comuns. A Laudato Si, desculpe, ela é uma encíclica papal, e nesse contexto, as encíclicas papais, apesar de ser um texto religioso, essa encíclica tem uma particularidade que pela primeira vez, um papa, um líder mundial da Igreja Católica, traz umas palavras específicas, um pensamento específico sobre o meio ambiente. E, nesse contexto, o próprio Papa Francisco vai trazer em 2015, então, na verdade, essa carta está fazendo 5 anos de existência, né, de lançamento dela, e ele vem apresentar para a gente essa Laudato Si, que, além de falar sobre a casa comum, ele vai também falar sobre essa perspectiva de ecologia integral. A primeira coisa que Papa Francisco faz, antes disso eu quero passar para vocês, que eu estou me perdendo aqui nessas... Achei. Eu vou apresentar aqui, cadê? Deixa eu ver. Acho que tenho que diminuir, ficou muito grande aqui o zoom. Pronto. Vamos lá. A divisão da carta, trouxe esse pequeno contexto para vocês, tá? A divisão da carta da Laudato Si, ela está prevista dessa forma, uma introdução e mais 6 capítulos. Eu não vou entrar em todos os capítulos especificamente, eu vou apenas entrar nesses que estão de verde, que é essa pequena introdução, para quem conseguiu ler. O capítulo 1, um pequeniníssimo trecho do capítulo 2, o 3 e o 4. E vou deixar os demais para uma outra oportunidade, tá? Nesse contexto, eu queria trazer o seguinte, que na introdução, o Papa Francisco, ele apresenta uma narrativa de que a questão ambiental não é nova para a igreja, nem tampouco ela está afastada, a vida religiosa está afastada ou está à margem dessas preocupações ambientais. Papa Francisco mesmo, ele faz um recorte todo especial de diversas cartas encíclicas, tanto dele próprio e de outras manifestações que ele já fez, como também dos seus predecessores, né, desde a década de 60, ou para quem tem mais essa historiografia da Igreja Católica, a gente vai saber que a partir da década de 60 foi quando aconteceu o Concílio Vaticano II, onde a Igreja teve diversas reformas, e a escrita dessa carta, dessa encíclica papal, é também interessante porque é justamente o que marca o momento de reforma da Igreja, né? Então, o Papa Francisco tem que trazer que, além dessa perspectiva dele, dessa ecologia integral, a questão ambiental não é nova na Igreja. Já houveram outras 7 cartas encíclicas que trataram direta ou indiretamente do problema. Nessa carta encíclica, também, o Papa Francisco vai apresentar o próprio São Francisco, né, que foi o santo de quem ele tirou a referência para o seu nome, que é um símbolo de humildade, um símbolo... já é também o padroeiro dos ecologistas, dos naturalistas, etc. E Papa Francisco me deixa bem claro que
São Francisco é esse símbolo dessa ecologia integral, né? Aonde ele diz, no fragmento do livro, que Francisco é o exemplo de excelência do cuidado pelo que é frágil e por uma ecologia integral vivida com alegria e autenticidade. Ao final dessa pequena introdução, além de Francisco falar sobre o que ele vai tratar dentro dessa encíclica papal, ele faz um apelo, né, e ele deixa algumas expressões chaves para a gente do que mais ou menos vai ser esse texto, o texto dele. Como, por exemplo, ele usa expressões ou palavras-chave como desenvolvimento sustentável e integral, nossa casa comum, degradação ambiental na vida dos mais pobres, especificamente, e crise do meio ambiente ou crise ecológica. No primeiro capítulo da Laudato Si, a primeira coisa que me chamou a atenção foi que o Papa Francisco vem trazer essa noção de rapidação, que é um termo espanhol, tá? E que esse termo espanhol, da língua espanhola, ele denota a velocidade de mudança da relação do binômio homem-natureza, né? Eu achei interessante essa expressão que o Papa Francisco traz. E ele fala bem claramente que não necessariamente essa velocidade de mudança da relação homem-natureza está atrelada ao benefício do próprio homem, né? Não está orientado ao desenvolvimento sustentável do homem. E nessa parte eu trouxe para vocês esse pequeno fragmento na qual ele fala bem claramente. Na realidade, a tecnologia, porque ele vai associar essa rapidação à tecnologia e não apenas essas questões de computador, celular, etc., mas aquilo que facilita a nossa vida, afinal, essa ideia de tecnologia. Ele fala que, na realidade, a tecnologia ligada à finança pretende ser a única solução dos problemas, é incapaz de ver o mistério das múltiplas relações que existem entre as coisas e, por isso, às vezes, não resolve um problema criando outros, né? Ele vai trazer isso mais adiante, essa noção da tecnologia, que, na verdade, a tecnologia substitui um problema por outro. A gente resolve o problema da agricultura, mas, em contrapartida, em alguns aspectos, mas, em contrapartida, a gente acaba prejudicando a própria agricultura em outros momentos. E aí vem Papa Francisco falar sobre o que é que está acontecendo na nossa casa comum, né? Ele aponta a poluição e as mudanças climáticas, o clima como bem comum, a questão da água, a perda da biodiversidade, a deteriorização da qualidade de vida humana e degradação social, a desigualdade planetária e a fraqueza das reações, além da diversidade de opiniões, que ele vai considerar como algo positivo, né? Quando ele vai falar sobre poluição e mudanças climáticas, o principal enfoque do Papa Francisco é a cultura do descarte. Para algumas pessoas, esse termo pode até ser bem interessante, mas o Papa Francisco traz uma perspectiva bacana sobre esse conceito, né? Ele basicamente, inicialmente está atrelado a essas questões materiais, né? Uma caneta, por exemplo, ela me serve até o momento que ela seca. Logo em seguida eu descarto, ou nem isso, né? Muito facilmente eu acabo descartando ela. E esse pensamento de que as coisas são descartáveis também acaba permeando pela nossa perspectiva humana mesmo, né? Pelas nossas próprias relações sociais. Então, tudo aquilo que não é mais servível para nós, inclusive até mesmo as pessoas, a gente acaba descartando muito facilmente. Então, ele vai trazer também essa noção de cultura do descarte de uma maneira muito didática, muito, como é que eu poderia falar, muito pedagógica, né? E por isso também eu escolhi esse texto, Laudato Si, porque não apenas por ser um texto religioso, ele é muito além disso, né? Nos traz perspectivas bem simples e fáceis de entender de assuntos bem complexos. Em O Clima como Bem Comum, Papa Francisco ele vem trazer 2 pontos interessantes. O primeiro como o próprio nome já diz, né? Bem comum. Ele vem trazer essa perspectiva de bem comum não apenas como uma coisa, né? Como a gente conhece no direito, que é a res, né? Ele vai trazer esse sentido de coisa, de bem comum, atrelado àquilo que a gente dá importância,
aquilo que é relevante, aquilo que é passível de defesa, e isso me lembrou muito quando a gente vai falar de bem jurídico ambiental, né? Ele trata o clima como esse bem comum, e eu acabei fazendo essa relação. Tanto que tem dois fragmentos que ele deixa isso muito bem claro. O clima é um bem comum, o bem de todos e para todos. As mudanças climáticas são um problema global, com graves implicações ambientais, sociais, econômicas, distributivas e políticas, consistindo atualmente em um dos principais desafios para a humanidade. Provavelmente os impactos mais sérios recairão nas próximas décadas sobre os países em via de desenvolvimento, que ele também já vai trazer essa perspectiva desenvolvimentista no seu próprio texto, né, especialmente para aqueles países que são mais marginais política e economicamente. E Papa Francisco vem lembrar sobre também a questão da migração nesse momento, né, especialmente sobre o clima, né, que ele fala que a degradação ambiental, né, a partir do ser humano, interfere na migração dos animais, que interfere logicamente na migração humana. Então, há uma interconexão, há uma interdependência entre as nossas, não é uma cadeia, mas há essa interconexão, essa interdependência entre as nossas ações, os fatos, tanto naturais, quanto também os fatos humanos vinculados à natureza. Uma outra questão é a qualidade da água. Nesse aspecto aqui, Papa Francisco vai deixar bem claro que essa questão da água, ela é uma questão educativa, cultural e de direitos humanos. Eu não botei aqui para vocês, mas... botei sim. Nesse trecho que ele fala muito bem aqui, o acesso à água potável e segura é o direito humano essencial, fundamental e universal, porque determina a sobrevivência das pessoas e, portanto, é uma condição para o exercício de outros direitos humanos. Este mundo tem uma grave dívida social com os mais pobres que não têm acesso à água potável, porque isto é negável o direito à vida radicado na sua dignidade inalienável. Tanto que ele vai falar nesse aspecto sobre a questão das causas que a água que não está acessível aos mais pobres e também de qualidade, né, ela é a causa da mortalidade, especialmente infantil, ele tem essa preocupação, e também gerador de doenças, vetor de doenças. Então, nessa questão da água, esses são os dois principais pontos que Papa Francisco vai apresentar. A perda da biodiversidade, nesse aspecto aqui, Papa Francisco, ele vai tratar mais de questões econômicas, né, e ele fala especialmente de uma forma desse pensamento imediatista que nós temos, sobre essa visão da economia, da produção comercial e da atividade produtiva. Em seguida, ele vai falar sobre a deteriorização da qualidade da vida humana e da degradação social. Esse aspecto aqui eu achei muito interessante, porque ele vai falar que os efeitos da degradação ambiental, ele está vinculado ao modelo atual de desenvolvimento e também à cultura do descarte, que a gente falou um pouco antes, sobre a vida das pessoas, como a gente viu, né? São coisas que estão interligadas, interdependentes entre si. E nesse aspecto também, nesse ponto, Papa Francisco vai falar muito sobre a questão do meio ambiente urbano, que é a própria vida na cidade, né? Como é que nós seres vivos que estamos, né, dentro desse ambiente, nos relacionamos com ele. O Papa Francisco vai falar sobre a questão da privatização dos espaços, né, que anteriormente seriam públicos e agora passam a ser privados. Essa lógica da privatização dos espaços numa cidade, né, ele vai trazer bem claramente que existem existe uma cidade com dois mundos e existe um mundo com duas cidades. Para quem conseguiu ler a carta desse aspecto, essa questão dos dois mundos e das duas cidades é o seguinte: a cidade, obviamente, ela é única, você não tem duas Itabunas, duas Ilhéus, você tem uma Itabuna e um Ilhéus. Só que, entretanto, existe uma cidade que no direito urbanístico a gente chama de cidade formal e uma cidade que é informal. Na cidade formal é onde as pessoas seguem as regras, ou nem todas,
né, mas tendem a seguir as regras, as normas urbanísticas e ambientais são respeitadas, existe uma qualidade de vida, enquanto existe uma outra cidade, um outro mundo que está mais à margem, mais nas periferias, que não consegue seguir essa lógica, né? Enquanto na cidade formal, a gente consegue, inclusive, até privatizar mais tanto os recursos quanto os espaços na cidade periférica, né? Nesse mundo periférico, não é dessa forma. Tanto é que hoje essa questão das cidades tem sido um dos grandes problemas para o coronavírus, né? Lembrando disso, como é que pessoas pobres elas vão se isolar dentro de casa? Depois, Papa Francisco vai trazer essa questão da mass media, ou a mídia de massas e o mundo digital, né? Que ele fala que essa mídia de massas e o mundo digital deveriam servir para traduzir um novo desenvolvimento cultural para a humanidade, mas está fazendo o reverso, né? Está ocorrendo a poluição mental, que é importante trazer esse aspecto, e também a degradação das relações. Tem um aspecto que o Papa Francisco fala bem interessante. Gera-se um novo tipo de emoções artificiais, que, no caso, essa mídia de massas, né? Que tem a ver com um dispositivo. Eu trouxe aqui para vocês? Trouxe, está aqui. Que tem a ver com dispositivos e monitores do que as pessoas e a natureza. Isso me fez lembrar muito sobre Bauman, né? Quando ele fala sobre a modalidade líquida, essa liquidez das relações também. Eu já fiz, logicamente, essa associação, né? Depois, o Papa Francisco vai falar sobre a questão da desigualdade planetária. Ele vai, essa questão da degradação ambiental, junto com a degradação humana e social, já que elas não estão dissociadas, elas são a causa da desigualdade planetária e, nessa desigualdade planetária, ele acaba colocando no mesmo patamar os conflitos socioambientais. Ele deixa isso bem claro quando ele fala: o impacto dos desequilíbrios atuais manifesta-se também na parte prematura de muitos pobres, na morte prematura de muitos pobres, nos conflitos gerados pela falta de recursos e muitos outros problemas que não têm espaço suficiente nas agendas mundiais. Nesse aspecto, o Papa Francisco vai trazer uma perspectiva muito boa, que é sobre a justiça ambiental. Ele deixa isso muito bem claro e vincula a justiça ambiental a uma dívida ecológica, né, especialmente com os países subdesenvolvidos, que são temas que a gente vai tratar, né, nas próximas semanas. Na parte de fraqueza das reações, Papa Francisco ele aponta críticas e aponta soluções. Uma das críticas é a reação da política internacional, né? E nesse aspecto eu trago aqui o Acordo de Paris, né? Que realmente ele fica o tempo todo postergando, né? Tem COP25, COP26, COP não sei quanto mais lá. E a gente vê que realmente essa reação da política internacional é muito devagar, né? Ele também vai criticar a aliança entre política, tecnologia e economia, ao ponto que ele fala que a manipulação da informação sobre inventos tecnológicos de melhoria da vida humana em decorrência de aspectos financeiros e imediatistas, e isso me fez lembrar da questão dos fármacos, né? Que é o que geralmente acontece, a gente está vendo, quem assiste os telejornais está vendo isso com mais clareza hoje na questão da vacina e do tratamento do coronavírus, né? Essa guerra que se está fazendo, né, nessa pandemia. Também ele vai tratar sobre as guerras biológicas, é uma coisa que eu não vou entrar muito, mas ele também cria soluções. Ele aponta duas soluções, especialmente para a construção. Deixa eu ver se eu botei aqui. Botei não. Para a construção de lideranças e a construção de um sistema normativo. Como tem muita gente aqui que é do direito, eu deixo muito bem claro que ele fala o seguinte: torna-se indispensável criar um sistema normativo que inclua limites invioláveis e assegure a proteção dos ecossistemas antes que as novas formas de poder derivadas do paradigma técnico-econômico acabem por arrasá-los não só com a política, mas também com a liberdade e a justiça. Isso aí foi... desculpa, gente, aqui, esse trecho, tá? Esse trecho eu achei bem interessante, porque ele puxa para nós que somos do direito, né? Ou melhor, operadores do direito, essa responsabilidade.
Depois ele vai falar sobre a diversidade de opiniões, que é uma coisa que eu não vou entrar, mas é basicamente o respeito à democracia e à pluralidade de ideias, tá? Mas, intermediariamente, ele fala sobre esse evangelho da criação, do qual eu não vou entrar, são aspectos mais pontuais da doutrina católica, mas eu trouxe aqui esse aspecto que ele fala sobre o destino comum dos bens, né, que se vincula também ao próximo texto. Ele fala sobre a questão da propriedade privada nesse aspecto, na qual a propriedade privada, apesar da igreja considerar a propriedade privada, ela não é vinculada, não está vinculada a uma noção de direito universal, mas sim ao princípio ético-social, mas que também não é absoluto, tá? E que deve estar vinculado a uma perspectiva social, a uma função social da propriedade privada. Nesse aspecto, ele traz essa passagem no qual ele fala que o meio ambiente é um bem coletivo, patrimônio de toda a humanidade e responsabilidade de todos nós. Quem possui uma parte é apenas para administrar o benefício de todos. Se não o fizermos, carregamos na consciência o peso de negar a existência uns dos outros. No capítulo 3, eu já estou encerrando já começando a encerrar, no capítulo 3, ele vai tratar sobre a raiz da crise ecológica, né? Ele fala sobre esses 3 aspectos. O primeiro é a tecnocracia, ou seja, o poder pela tecnologia, a globalização do paradigma tecnológico, do tecnocrático, desculpe, e a crise do antropocentrismo moderno. São coisas uma perspectiva mais filosófica, que nesse momento eu não vou entrar, mas que a gente pode começar a discutir em outro momento. Por fim, ele vai falar sobre uma ecologia integral. Como a gente viu, não é o último capítulo da encíclica, mas já é o nosso último ponto de análise. Ele fala bem claramente que hoje a análise dos problemas ambientais é inseparável da análise dos contextos humanos, familiares, laborais, urbanos e da relação de cada pessoa consigo mesma, que gera um modo específico de se relacionar com os outros e com o meio ambiente. E é por essa razão que o Papa Francisco fala que nós precisamos de uma ecologia integral, né? Que essa ecologia integral deve abranger a economia ambiental, a ecologia ambiental, a ecologia econômica, a ecologia social e a ecologia cultural. Isso me fez lembrar bastante as ideias de Leonardo Boff. Não sei quem conhece Leonardo Boff. Ele foi um padre, um religioso brasileiro que depois foi excomungado e é hoje um dos maiores referenciais nessa perspectiva da ecologia, né? Eu, inclusive, até comprei um livro dele no passado, não sei se vocês conseguem ver. O nome do livro é Ecologia, Mundialização e Espiritualidade, da Record. E aí ele vai falar sobre diversas coisas, né? E a Boff realmente permeou muito essa construção da Laudato Si, né? Ele foi um dos principais articuladores da Laudato Si, do pensamento da Laudato Si, e vai trazer a ecologia sobre diversos aspectos, né? Mas, enfim, a ecologia deixa muito bem claro que é esse estudo das relações entre os organismos vivos e o meio ambiente onde eles se desenvolvem, né? Ele pressupõe a noção de ecologia, pressupõe essa ideia de interação, e é o que acontece, né? Nós, que somos os organismos vivos, junto com outros organismos vivos, interagimos com o meio ambiente, né? Então, o próprio meio ambiente tem essa noção de relação da própria natureza, daquilo que é vivo ou não vivo, né? Com a sociedade que o habita. Nesse aspecto, o Papa Francisco vai trazer a seguinte frase que eu coloquei aí: as leis podem estar regidas de forma correta. Ele vai falar sobre a questão da necessidade de uma ecologia integral. As leis podem estar regidas de forma correta, mas muitas vezes permanece a letra morta. Poder-se-á, assim, esperar que a legislação e as normativas relativas ao meio ambiente sejam realmente eficazes. Ele faz esse questionamento no livro, e logo em seguida ele faz, na encíclica, e logo em seguida também ele faz outro questionamento. Qual é a nossa relação de sociedade com a legislação ambiental, com aquela que nós mesmos produzimos?
E ele vai falar que a resposta a essa pergunta, ela vai ser encontrada dentro da ecologia social, né? Essa que a gente colocou aqui, tá? Ou seja, a ecologia integral, ela vai responder a essa questão dos nossos dilemas com a própria legislação ambiental através dessa ecologia social, pois essa ecologia social, ela está intimamente relacionada a essa perspectiva institucional, né, que abrange diversas dimensões, desde as instituições mais básicas nossa que é a família primária, né, até mesmo a nossa relação com o próprio Estado. Isso aí eu achei uma coisa bem interessante. Por fim, nessa questão, ele vem trazer o princípio do bem comum, que é um conjunto das condições da vida social que permitem tanto aos grupos como a cada membro alcançar mais plena e facilmente a própria perfeição, né? Esse princípio do bem comum pressupõe respeito pela pessoa humana enquanto tal, como direitos fundamentais inalienáveis orientados para o seu desenvolvimento integral. Depositar dispositivos de bem-estar e segurança social, a paz social e a justiça intergeracional. Ele traz esse contexto de justiça intergeracional que a gente não pode dissociar, como a gente já viu em outros momentos que a gente já conversou, não pode dissociar das questões ambientais. Essa justiça ambiental, ele vincula bem claramente a questão da solidariedade intergeracional, né? Esses foram os principais pontos que eu achei interessante na Laudato Si, para trazer para vocês, e por fim, eu trouxe esse pequeno, minúsculo resumo, na verdade, da tragédia dos comuns, né? Que acho que Guilherme tem mais essa noção para falar para a gente sobre o livro, porque a tradução é horrível, tá? Deixo logo bem claro, mas eu consegui abstrair o seguinte, que os comuns, na verdade, não são pessoas, né? No começo a gente tende a achar que são pessoas, mas na verdade os comuns são os próprios bens comuns, né? E esses bens comuns são os recursos naturais, são os espaços comuns que nós habitamos. E o Hardin vai trazer especificamente a questão do crescimento populacional vinculado à lógica privada, né? Que isso gera menos recursos, né? Os recursos são limitados e quanto mais a população cresce e quanto mais essa população que vai crescendo tem uma lógica privada de relação com esses recursos, mais os recursos ficarão limitados e não, e como ele deixa muito bem claro, né, não tem solução para esse problema, né? A gente vai chegar a uma situação de superexploração e perecimento do bem comum, né? E que a lógica, isso qualquer um consegue saber, né? O mais básico, né? Elementar resultado que isso vai gerar. Então, pessoal, essas foram as minhas considerações sobre tanto a Laudato Si quanto a tragédia dos comuns, né? Eu apenas fiz essa questão de pontuar conceitos e aspectos que foram importantes na minha leitura. E eu vou depois jogar no grupo essa apresentação, né, como também outras anotações que eu fiz, para que caso alguém, quando for construir, né, o seu texto, possa se utilizar ou ver aonde está. Eu deixei especificamente as páginas aonde estão, e aí cada qual possa, se quiser, utilizar dentro do seu texto, tá bom? Mas essas são as minhas considerações quanto a Laudato Si e a tragédia dos comuns. Eu estou vendo aqui agora que teve diversas coisas aqui, meu pai. Diversas mensagens. Ah, tá. Então foi isso. Cadê o nosso interveniente, Guilhermes, nosso mediador? Então, gente, Tiago fez aí essa... Peraí, deixa eu tirar isso aqui. Tiago fez essa apresentação, né, colocando
alguns pontos gerais sobre os dois textos, e eu creio que alguns de vocês tenham lido pelo menos uma parte, ou de um, né, deles, ou dos dois, e a gente queria abrir mesmo para vocês fazerem alguma reflexão, algum comentário, fazer alguma relação, né, do que vocês leram, do que vocês entenderam, do que Tiago fez. Tiago fez um resumo, na minha opinião, né, brilhante, sobre esses, pontuando bem as ideias centrais, né, principalmente da Laudato Si, que, inclusive, né, ela também tem disponível né, no meio físico. Ela foi editada pela Edições CNBB, em português do Brasil, porque esse que está aí, né, esse link disponível aí é português de Portugal, né? E, bom, quem se interessar, né, pode, inclusive, entrar em contato com a CNBB ou alguma livraria católica, e certamente vai encontrar. É um documento bastante interessante, continua atualíssimo, né, e vale muito a pena para as reflexões e para aquilo, né, que nós vamos começar a produzir, vocês terem ele. Tá bom? Eu vou abrir aí a palavra. Quem quiser falar, aí abre o microfone e pode fazer os seus comentários. Oi. Bem-vindo agora. Bom dia. Oi, gente, perdão mesmo pelo atraso, viu? Estava aqui preparada desde as 9, mas aí surgiu, 9h30 em diante, surgiu um imprevisto aqui e acabei me atrasando muito. Mas, enfim, você acabou de dizer aí, né, que o texto e a temática, né, são atualíssimos, e foi a mesma impressão que eu tive, né, da Laudato Si. Eu pontuei os pensamentos, né, dos papas, e aí tem um trechinho logo no primeiro capítulo que fala assim que, na verdade, o Papa Paulo VI, ele apresenta a problemática ecológica, a crise, que é consequência da atividade descontrolada do ser humano, né? É uma coisa até que fica um pouco redundante a gente falar de tanto que é real. E aí ele coloca algumas coisas, algumas consequências, como a exploração, na verdade, consequência não, a causa, né, dessa crise ecológica, da problemática da crise ecológica, a exploração inconsiderada da natureza, o ser humano, né, assim, o ser humano corre o risco de destruir a natureza e devia ser vítima dessa degradação. O que é que nós estamos vendo hoje, não é isso? Se não a conclusão dessas palavras, né? A realidade dessas palavras. E a catástrofe ecológica sob o efeito da exploração da civilização industrial sublinha mesmo a necessidade urgente de uma mudança radical no comportamento da humanidade. E aí eu estou sempre fazendo esse link. Se eu estiver viajando muito, Guilherme e Tiago, vocês me podam aí. Fazendo esse link com a realidade da... se quiser. Com a realidade da pandemia, a gente está falando em mudança de comportamento, precisou uma pandemia para a gente falar, porque ainda não se está vendo uma mudança real no comportamento, porque a gente está vendo aí pessoas burlando as regras, pessoas quebrando a quarentena, pessoas desacreditando, né, a teoria do negacionismo, e aí ele fala que a necessidade urgente de uma mudança radical no comportamento da humanidade, porque os progressos científicos mais extraordinários, as invenções técnicas mais assombrosas, o desenvolvimento econômico mais prodigioso, se não tiverem unidos a um progresso social e moral, voltam-se necessariamente contra o homem. Então, nenhum progresso, por mais prodigioso que seja, se a gente não tiver um comportamento alinhado com a natureza, com a preservação da natureza, com a questão moral mesmo, com a questão de consciência, que eu acho que está sendo mais complicado nesse momento, né? A conscientização efetiva. Tudo vai voltar contra o homem. Tudo vai voltar, não. Tudo já está se voltando contra o homem, né? E a gente está vendo a problemática aí de uma crise não só sanitária, mas também econômica, e a gente não sabe qual a gente não sabe conscientizar as pessoas o que é mais importante, né? Se a vida, se a economia, a gente não sabe.
E eu estou falando muito. É porque eu li, eu fiz um resumo você lá. falou correto, hein? Inclusive, igual essa questão da saúde, não sei se o Jax vai entender a mesma coisa que eu, mas eu entendo como um bem comum, né? Um commons, como chama, né? Na língua inglesa. E que o próprio Hardin vai falar sobre isso, né? Se essa coisa comum, que essa saúde coletiva que nós temos, que foi o que você falou, se cada qual vai burlando a quarentena, se cada qual vai passando por cima, se cada qual vai fazendo o que acha que deve fazer a partir da sua lógica, a partir daquilo que ele bem quer e entende, né? Isso vai chegar a uma superexploração dessa nossa saúde comunitária, né? E que vai chegar a esse perecimento mesmo da nossa saúde, vai ser a tragédia. Mas a tragédia não é, como o Garran fala, não é aquilo que é o ruim, entendeu? Não é o ruim. A tragédia é o próprio esgotamento, né? Que é uma decorrência lógica dessa superexploração, entendeu? Uhum. Isso que você falou foi brilhante. Não, e eu concordo plenamente com o seu pensamento, que foi exatamente o meu pensamento a partir da leitura dos textos, né? Porque, assim, nós não estamos sabendo lidar com outros significados, que o texto também contempla isso, né? Outros significados do ambiente natural, para além daqueles que servem para o nosso uso, para o nosso consumo, né, imediato. Né? Então, nós, na verdade, estamos tendo ainda, né? Mas agora, graças a Deus, estamos tendo a oportunidade de fazer uma reflexão sobre isso, mas o nosso comportamento foi sempre muito irresponsável mesmo, entendeu? E aí nós temos esse desafio hoje de proteger a nossa casa comum, que é bem falado no Laudato Si, mas que é contemplado também em todas as recomendações e observações do outro texto de Hardin. O desafio de proteger a nossa casa comum inclui justamente essa preocupação de unir toda a família humana, né, na busca de um desenvolvimento sustentável e integral. Até que ponto nós estamos ou pensando o desenvolvimento sustentável e integral que contemple a todos, que realmente preserve o meio ambiente, não só preservar o meio ambiente como uma política romântica, né, como uma paixonite por determinada área, mas como um bem comum, como uma necessidade de sobrevivência de toda a humanidade, não é isso? Uhum. E aí nós também temos atitudes e aí nós esbarramos, na verdade, né, nas atitudes que dificultam os caminhos de solução, que é a negação do problema, que a gente vê muito, especialmente nos últimos anos, né, a indiferença, que é lamentável, a resignação acomodada de muitos de nós, inclusive, né, nós nos resignamos diante dessa problemática, não é isso? E a confiança cega nas soluções técnicas. Foram pontuações dos textos que me chamaram muita atenção no momento em que eu estava fazendo essa correlação com o que está acontecendo hoje, né? Uhum. E aí tem uma pergunta que a gente tem se feito, né? Meio que com outras palavras, mas o que está acontecendo com nossa casa, né? Aí a gente eu me lembro que eu discutia isso no ensino básico ou médio, não sei, mas a velocidade das nossas ações, né? Por que nós corremos tanto? E nós estamos muito velozes diante do ritmo, nós estamos muito velozes, muito acima da velocidade do ritmo da evolução biológica, não é isso? E nós somos, os nossos objetivos, eles não são orientados para o bem comum, infelizmente, né? E uma outra coisa que me chamou a atenção também, e agora eu não sei dizer se foi no texto, em qual dos dois textos, ou se ambos falam. Eu acho que no segundo, a questão da poluição, no de Hardin, acho que foi dele que ele pontuou a questão da poluição, e uma coisa que sempre me incomodou, e agora eu percebo, né, graças a Deus, que eu não estava me incomodando em vão, né, que às vezes a gente se incomoda com algumas coisas e acha que é bobagem, mas a cultura do descarte, né, nós, pelo menos eu, gente, e eu sou uma pessoa que anda muito, e eu não vejo locais de descartes me chamou a atenção isso, para baterias, entendeu?
Porque são coisas, por exemplo, celular é uma coisa que é um produto que nós consumimos e que a gente descarta rapidamente. E junto com ele vem bateria, vem carregador, e eu não vejo, essa é uma preocupação, porque eu não vejo esse lixo que é rápido, porque esses produtos são convertidos rapidamente em lixo, né? E eu não vejo locais apropriados para descarte, entendeu? E às vezes nós acumulamos isso dentro da nossa própria casa. Então, eu acho que eu tô falando muito, né? Não, pode continuar. Não viajei não, gente, que eu viajo às vezes. Não. Enfim, é isso, gente. Eu queria falar mais alguma coisa sobre a questão da poluição, no momento, né, no momento atual, que com a questão do afastamento social, houve algumas matérias, né, que as pessoas em São Paulo puderam ver o céu, né, isso me chama muita atenção, essa particularidade, sabe? Porque alia ao fato de você não olhar e por outro lado você olhar, mas não ver, né? E o afastamento social, a quantidade mínima de carros nas ruas, a quantidade mínima de pessoas produzindo lixo nas ruas, eu acho que permitiu, né? Esse momento de despoluição, entre aspas. Tem uma parte no texto, Gorete, da Laudato Si, que o próprio Papa Francisco fala sobre isso, né? Como a própria degradação do meio ambiente não tem permitido que a gente veja essas pequenas belezas, essas pequenas fortunas, né, que a gente tem disponível todo, mas que a gente não consegue ver. Então, essas pequenas matérias que realmente apareceram dessa forma, como não apenas o céu de São Paulo, mas os canais de Veneza, que as pessoas conseguiam ver o fundo, né, dos canais de Veneza, e descobriram que a água é transparente, nossa, né? Então, assim, o Papa Francisco vai falar aqui sobre essa questão, né, das pequenas belezas, e que isso também integra a nossa casa comum, e integra também a ecologia integral, porque, inclusive, na perspectiva da ecologia cultural, né? É a nossa relação com aquilo que nós mesmos construímos, né? Com esse nosso ambiente construído, com as nossas próprias criações, né? Com as nossas próprias relações uns com os outros, né? Então, ele fala sobre essa beleza, essa fortuna nesses aspectos, né? Mais culturais. Uma outra coisa bem interessante. Perfeito. Bom, mais alguém aí, gente, que quer falar? Fazer alguma reflexão, um comentário? Eu sei que tem gente escrevendo TCC na área de meio ambiente. Se quiser falar alguma coisa, principalmente naquilo que os textos puderam, de alguma forma, abrir a cabeça, né, para algumas questões. Porque, veja só, uma coisa importante nessa nossa atividade de hoje é a gente compreender os aspectos éticos que envolvem as questões ambientais, né? E a gente compreender que a gente pensar um pouco, né, no campo da ética, da filosofia, já que esses textos eles chamam para essa reflexão, não é, digamos assim, uma perda de tempo, né? Principalmente a gente que está muito envolvido em pragmáticas, aquela coisa toda tal, né? Então a gente entra muito no pragma e esquece da praxis, né? O pragma no sentido de que a gente vai agir, fazer aquela coisa toda, e a praxis que é a junção, né, do fazer com o pensar. E a gente, no campo, claro, em todos os campos da nossa vida, mas a gente falando aqui especificamente do campo ambiental, o quanto a gente precisa pensar nessas questões, né? Por que eu faço, por que eu faço determinada coisa? Por que eu adoto determinado comportamento em relação ao ser humano e aos outros seres não humanos, né?
É daí que a gente pode encontrar abertura para outras, como é que eu vou dizer, rapaz? Outras vertentes teóricas, né? Que falam a respeito não só do respeito, como o reconhecimento, né, de dignidade e do status de sujeito, né, de sujeito de direitos de elementos não humanos da natureza, né? E aí a gente pensar um pouquinho, se a gente pensar um pouquinho no Brasil de hoje, né, o quanto as coisas estão se dando de uma forma, sei lá, numa velocidade tão grande em relação à utilização irresponsável e só pensando nas questões econômicas vinculadas ao meio ambiente, né? A gente vê ontem mesmo as últimas notícias sobre a medida provisória 910, né, que Gorete até falou no texto dela, né? Graças a Deus, né? Você já vai ter que atualizar, Gorete, o seu texto, porque já há um acordo, né, para deixar caducar a 910 e foi dada entrada num projeto de lei que a bancada ambientalista, né, considera um pouco mais avançado, embora precise, né, ainda se debruçar sobre algumas questões, mas pelo menos deu um freio na questão da regularização da grilagem, principalmente na Amazônia. E, claro, a gente fala em Amazônia, mas a gente fala também em Mata Atlântica, né, que é o nosso locus de existência. Por conta, a gente precisa tomar cuidado, né, com algumas coisas e tomar cuidado também com essa nossa casa, que é a cidade onde a gente vive, né, onde não só nós, mas no Brasil, a última vez que eu vi, era mais 85% da população vivendo em áreas urbanas, e como a gente cuida, né, dessa questão. E como, nesse momento de coronavírus, está sendo difícil, né, o equacionamento de um distanciamento social em função da desigualdade social que nós estamos vivendo. É um país, mais do que nunca, as nossas diversas desigualdades no que diz respeito aos chamados direitos socioambientais, eles estão sendo expostos e denunciados para o mundo todo. Essa verdadeira tragédia dos comuns que nós estamos vivendo no Brasil hoje. Penso eu que esse momento de coronavírus, nada melhor do que para ilustrar a verdadeira tragédia dos comuns que nós estamos vivendo, né? E quando a gente, claro, relacionado ao texto de Hardy, o comum no sentido daquilo que são os bens, né, os bens comuns, né? Entendendo que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida. Né? Mais do que nunca, a gente está sendo chamado a essa reflexão. Refletir sobre o que é esse bem de interesse comum, levando-se em conta a convivência com os nossos semelhantes e a convivência também com o próprio meio natural, né? Não só no sentido da utilização, mas principalmente no sentido da percepção. Eu penso que o que nós estamos vivendo agora, nesse momento, é um momento da percepção, nos percebermos o nosso espaço e percebermos também o descortinar desses espaços que estão disponíveis para nós e que nós, sei lá, pela correria do dia a dia, por questões culturais e por um monte de coisa, a gente aprendeu a não dar valor. Né? Então, me parece que esse é um convite ético-filosófico, né? Para percepção da nossa casa comum, e comum no sentido de pertencimento a todos. Isso. Ô Guilherme, e Thiago, e os demais. Inclusive, na quarta-feira, na live da professora Carla Liane, na live da Secretaria do Meio Ambiente, o professor, que me perdoe, eu não me recordo o nome dele agora, ele questionou, foi um questionamento dele, ele falou assim,
qual é o lugar dos empobrecidos nessa pandemia, nessa crise pandêmica, né? Enquanto poucos privilegiados, né, convive, o seu lugar é um espaço de 4 quartos para 2 moradores. O lugar do empobrecido é um barraco com 8, 10 pessoas no mesmo espaço, entendeu? E um espaço ainda sem saneamento básico, com, né, esgotos a céu aberto, sem água potável de qualidade, né? Então, nós estamos, essa crise pandêmica, sanitária, né, ela, na verdade, e econômica, ela, na verdade, só realçou aquilo que muitas vezes nós temos deixado de enxergar, a desigualdade social, né, no Brasil, o quão ela é grande, o quão ela é cruel, e o quão ela é cruel, né, com o seu povo, com a maioria do seu povo. Sim. A tragédia dos comuns é justamente isso. E veja uma coisa dessa tragédia social que nós estamos vivendo. Eu confesso que fiquei um tanto estarrecido com a propaganda que eu vi no Instagram. Até compartilhei com algumas pessoas, Tiago recebeu, uma propaganda da Philips, que é uma empresa multinacional, que tem fábrica no Brasil e tal. E nesse momento que nós estamos vivendo uma verdadeira guerra na busca pelos ventiladores, né, que são esses respiradores artificiais, eu ontem me deparo com uma propaganda da Philips oferecendo para venda a particulares, né, de respiradores. E aí, claro, que o texto colocando, nesse momento, tal, você pode ter acesso ao seu ventilador. Então, veja só o que é que o sistema capitalista nos reserva. Enquanto os países estão aí brigando, como disse, né, o nosso governador, tá tendo uma espécie de leilão nas fábricas, né, um ventilador que, sei lá, custava 15 mil reais, hoje custa 150 mil reais para o poder público, para o sistema, né, para alcançar o sistema público de saúde, para salvar vidas, uma empresa multinacional oferecendo para as pessoas comprarem o seu ventilador particular. O que isso significa, gente? É um negócio esquisito. Nesse momento em que a gente briga e luta e defende um sistema público para salvar a vida das pessoas. Muita gente está morrendo nas várias cidades sem nem ter acesso nem a chegar à UTI. Quanto mais chegar na UTI que tenha o ventilador disponível, e a gente vê agora, né, a oferta privada para quem quiser ter em casa o seu ventilador próprio. Imagine a situação. Exato. O que é que isso nos reserva? A tragédia que está colocada. Né? Alguém colocou aqui, peraí, Bárbara colocou, na minha opinião, as questões ambientais e sociais só poderão ser sanadas em uma boa parte, quando nós humanos deixarmos de pensar mais em nós mesmos. Tudo isso acontece nada mais nada menos por causa do egoísmo do ser humano. É isso mesmo, Bárbara. É isso. Por isso o nome Bárbara fala-se mudança real de comportamento. É isso aí. E isso está expresso, né, na Laudato Si. Certo? Mais algum comentário a respeito especificamente do seminário? Que aí eu vou passar para o avisos. Já são 11h02 para a gente poder ir encerrando. Quer fazer um fechamento, Tiago? Não, eu só queria lembrar para o pessoal que, como a gente colocou lá no nosso planejamento semanal, ou nosso planejamento temáticos, a cada 4 seminários, a gente vai ter uma produção, uma oficina de produção de textos técnicos ou acadêmicos, tá? E na produção desses textos, a gente tem que utilizar os textos que nós estamos vendo aqui, viu? Nos seminários temáticos, viu? Pronto. Eu vou encerrar aliás, não vou encerrar a gravação não depois, porque isso vai ficar para o grupo. Depois eu vou editar a gravação para poder jogar no YouTube. Viu, Tiago? Desde já deu o seu ok para a gente respeitar o direito autoral. Então, veja, eu vou tentar jogar na apresentação aqui
Uma janela. Deixa eu ver se ela vai aparecer aqui. Não está aparecendo, espera aí. Cancelar. Da atividade, né? Poxa, eu vou ter que jogar na janela. Espera aí, mover guia para uma nova janela. Pronto, aqui agora ela vai entrar. Droga. Apresentar agora. Bora, meu filho. Apresentar agora uma janela. A apresentação toda vai passar Guilherme falando, droga. Vai pro então, ó, nós vamos ter. Pronto. Tá aparecendo aí? Não, agora sou eu que preciso ver. Aqui, pronto. Tá aparecendo aí para vocês? Apareceu. Só que eu não estou conseguindo mover ela. Exatamente, tá. Tá aparecendo para mim. Pronto. Aqui, olha, tem essa mão na massa aqui. Deixa eu... Gente, eu estava tentando fechar a mão na massa. Oi? Eu estava aqui achando que era no meu computador, estou eu aqui clicando, tentando fechar. Eu também. Isso aconteceu comigo também. Meu Deus do céu, eu tô burra, viu, velho? Aconteceu comigo com a apresentação de Tiago. Mas, olha, já que é uma espécie de preparatório mesmo para a oficina. Tá? Então, é uma atividade que convida vocês a pensarem, a se aprofundarem, lerem um pouco mais do texto e retirarem algum aspecto que considerem se considerem mais importantes, né? O que é? A gente está convidando todo mundo a criar situação-problema. Ou seja, vocês criam... É como se você fizesse uma questão mesmo de prova, tá? Ou de concurso, certo? Esses textos, esse material vai ser utilizado numa coisa muito bacana que eu estou planejando, tá? Digamos assim, numa obra coletiva, tá? Vocês vão gostar muito dos resultados e vai dar certo, certo? E que aqui eu estou chamando, olha, a partir dos textos, que aí você pode pegar qualquer um deles, tanto de Francisco quanto de Hardy, né? Você vai imaginar uma situação, problema, e criar duas respostas. Uma que seja certa, outra que seja errada, ou mesmo uma que seja mais certa do que a outra. Tá? É para chamar a pessoa a fazer a sua escolha, ela fazer escolhas e obter uma resposta em relação a isso. Certo? E eu coloco aqui um exemplo de uma questão, tá? Que ela diz assim: tem-se visto com frequência uma certa dicotomia entre o discurso ecológico e econômico, em que o primeiro defende um maior grau de preservação dos recursos naturais, e o segundo, ao que parece o mais adotado atualmente, demonstra uma grande confiança na ciência e na técnica para continuar a utilização sustentada desses recursos para a satisfação das necessidades humanas. Nesse contexto, há um discurso ambientalista que, em uma de suas narrativas, prega uma espécie de meio termo entre os dois pensamentos, levando-se em conta também o respeito a outros aspectos da vivência humana e seu relacionamento com o meio ambiente. Diante disso, o que você entende como posicionamento a ser adotado na formulação de políticas públicas ambientais? É como se a pessoa estivesse sendo, digamos assim, uma pessoa que vai fazer uma norma, vai pensar em uma política, né, em uma ação específica do governo. Aí vem aqui as possíveis respostas. Sempre duas respostas. Uma, precisamos chamar a atenção para as raízes éticas e espirituais dos problemas ambientais, que nos convidam a encontrar soluções não só na técnica, mas também numa mudança do ser humano, que deve ser expressa nas normas e ações governamentais e não governamentais de forma sistêmica. Essa eu estou considerando a resposta mais adequada. E aí você vai dizer, né, na sua opinião, qual a resposta mais adequada. E aí vem uma outra. Acredito que essas dimensões podem ser levadas em conta, mesmo que separadas, pois os interesses muitas vezes são tão conflitantes que não vale a pena o desgaste em tentar compatibilizá-los. Tem gente que pensa dessa forma? Tem gente que pensa dessa forma, sim. E não vamos querer dizer que é uma resposta errada, mas para aquilo que nós pensamos, não significa ser a mais correta, certo? Como é que eu construí isso aqui? Eu peguei uma parte da Laudato Si. Eu peguei, praticamente transcrevi uma parte da Laudato Si, que é essa daqui, né, e a partir daqui construí essa narrativa.
tá, claro, buscando outros conhecimentos, presentes tanto na Laudato Si, quanto também em outros textos, né, que eu já li, certo? Então, a partir disso aqui, construir uma narrativa, que é uma situação problema, e construir também uma resposta que não esteja tão compatível com aquilo que seja o pensamento que foi adotado por mim, certo? Deu para compreender essa coisa? E aí vocês vão responder aqui mesmo, tá certo? Eu estou no módulo de professor, não aparece para mim, mas no módulo do aluno aparece, tá? O link para vocês postarem a resposta. Tem aquilo que seria a resposta, tipo resposta particular, e tem uma que é para anexar um documento. Ok? Então, vocês vão utilizar essa, que é anexar um documento para aplicar em alguma coisa à parte. Como eu sei, eu estou colocando até quinta-feira da próxima semana para poder fazer isso, né, a partir de uma leitura e coisa, é algo que vocês podem tirar aí, sei lá, no máximo umas 2 horas para ler pelo menos parte do texto que chame a atenção de vocês e construir essa narrativa, né, com um pouquinho de organização, em 2 horas, no máximo, você consegue fazer essa resposta. Tá bom, gente? Talvez aqui, para facilitar, eu acabe colocando um formulário aqui do Google Forms para poder facilitar. Talvez eu faça isso. Eu vou ver aqui, né, os recursos para poder colocar isso. Tá bom? Mas se isso acontecer, no máximo, e vocês já vão pensando esse final de semana como vocês vão fazendo. Porque quando a gente chegar lá, e esse mesmo, veja como uma coisa se encaixa na outra. Quando a gente chegar lá na construção de um texto comum, vocês já vão estar com uma ideia de alguma coisa do que escrever. E vocês já vão escrever justamente sobre isso, sobre esse aspecto que vocês entenderem que seja, que seja o que mais chama a atenção para vocês. Tá joia? Deu para compreender? Sim. Vou encerrar a apresentação aqui para a apresentação e voltar para o módulo. Pronto. Estamos de volta. E, gente, deixa eu encerrar a gravação aqui para não... e aí, interromper a gravação.